Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência, o programa que a gente conceitua em evidências. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz, eu sou aqui o representante da UFMG, do Hospital das Clínicas, nesse programa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica, a parte de hipertensão resistente e hipertensão secundária. A gente começou o ano falando de doença coronariana, passamos aí pela doença coronariana aguda, depois passamos pela doença crônica, e a gente está no módulo dos fatores de risco. O primeiro fator que nós discutimos foi dislipidemia, e dentro de hipertensão, nós dividimos as aulas em três grandes aulas, tá? A primeira aula que foi semana passada, que são conceitos gerais em relação à hipertensão arterial. Essa aula que é uma hipertensão direcionada, hipertensão resistente secundária. E a próxima aula que nós vamos falar de crise hipertensiva, tá? Lembrando que esse programa está disponível para vocês poderem assistir aí na TV SMC. É um programa direcionado a médicos, é uma educação médica continuada, e a opinião que a gente externa aqui durante as aulas, ela não obrigatoriamente é uma opinião da sociedade, tá bem? Gostaria de agradecer a presença do grupo da Santa Casa de Juiz de Fora. Quem está aí assistindo o programa percebe que existe o estado de Minas Gerais inteiro envolvido nessa iniciativa da sociedade mineira. E sobre a orientação do Sérgio, te agradeço demais, tá, Sérgio? Gustavo vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema da hipertensão resistente secundária. Gustavo, com você. Bom dia, então, pessoal. Meu nome é Gustavo, eu sou residente do primeiro ano aí do programa de residência médica de cardiologia aqui da Santa Casa. Então, como muito bem o professor falou, a gente hoje vai dar seguimento nas aulas do nosso programa para continuar destrinchando aí o tema de hipertensão arterial sistêmica, mais especificamente, então, sobre hipertensão arterial resistente e secundária. Essa aula foi produzida em colaboração com o meu orientador, Dr. Sérgio Castro Pontes. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, né? Começando, então, pelas definições, né? A hipertensão arterial, tema da nossa última aula, começa a ter essa nomenclatura quando a pressão arterial sistólica ela é maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, ou então a pressão diastólica ela for maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Até aqui, né, nada de novidade. A hipertensão arterial resistente, então, ela é definida como a pressão arterial que se mantém acima das metas, mesmo com o uso de 3 medicamentos antihipertensivos ali em doses otimizadas, sendo um deles, obrigatoriamente, um diurético, então, tiazídico. A hipertensão arterial refratária é uma forma mais grave ainda de hipertensão arterial. Ela é caracterizada pela pressão arterial que permanece elevada, apesar do uso de 5 ou mais classes de antihipertensivos, incluindo obrigatoriamente o IECA, né, o BRA, o BCC, o tiazídico, o antagonista dos receptores mineralocorticoides e os diuréticos de alça. A hipertensão arterial secundária, a gente vai especificamente falar dela mais para frente, é aquela que a gente identifica uma causa específica e potencialmente tratável para a elevação da pressão arterial. As principais causas aí a gente vai abordar mais para frente. E aí a gente tem esse último conceito da hipertensão pseudo-resistente. A hipertensão pseudo-resistente é aquela elevação aparente da pressão arterial que ela vai simular a hipertensão resistente, mas que ocorre devido a múltiplas causas, assim, não relacionada à falha da terapêutica real. Também veremos mais adiante, mas as principais causas de hipertensão pseudo-resistente são, por exemplo, a hipertensão do jaleco branco, né, a falha na técnica da verificação da pressão arterial, a inércia terapêutica. Essa inércia terapêutica é aquela quando o médico não intensifica o tratamento, mesmo diante da pressão arterial pseudo-resistente elevada. A baixa adesão ao tratamento, e aí a gente pode enumerar diversos motivos, né, como a complexidade do esquema que a gente muitas vezes, né, prescreve para esses pacientes, com muitas drogas, consequentemente, muitos efeitos colaterais, né, agregado a um alto custo. A gente sabe que essa colinha da farmácia desses pacientes geralmente é cara, e isso tudo falando de Brasil, né, onde tem um baixo letramento em saúde e uma falta de entendimento da gravidade da doença como um todo. Bom,
Com essas definições, né, em mãos, a gente parte agora para os dados epidemiológicos, que embasam ainda mais a importância do tema em questão. Segundo dados dessas fontes, aqui abaixo, né, cerca de 24% da população adulta brasileira ela é hipertensa. E a gente pode observar que essa prevalência ela aumenta consideravelmente com a idade, atingindo ali mais de 60% entre os idosos. Esse gráfico também mostra que a prevalência da hipertensão ela é menor quando ela é autorreferida, em comparação quando o diagnóstico é dado por instrumentos ou ali pelo uso dessas medicações. Isso indica, então, que a pressão, que a hipertensão, na verdade, ela é frequentemente subdiagnosticada, né? Já que muitas pessoas não sabem que tem a doença. No Brasil, a gente estima, então, ali, que a hipertensão ela seja responsável por cerca de 35%, desculpa, seja responsável ali por 35% das mortes por doenças cardiovasculares, e eu nem preciso falar, né, da alta demanda que a hipertensão vai gerar no sistema de saúde como um todo, né? Agora, pegando mais para o lado da hipertensão resistente, ela é uma condição mais comum nos idosos, nos obesos, né, nos portadores ali de síndrome metabólica, na população negra também, né, e nos portadores ali de doenças metabólicas no geral, nos diabéticos, enfim. Tem um dado interessante, publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso lá em 2021, que ela é embasada pelo estudo RIHOT, que foi um estudo realizado no Brasil, de que a prevalência da hipertensão resistente entre os pacientes hipertensos tratados é de cerca de 11,7%. Esse número ele vai de encontro com os dados internacionais, que estimam ali de 10 a 20% dos pacientes hipertensos tenham hipertensão resistente. Esse gráfico aqui exposto nesse slide, por exemplo, ele demonstra muito bem isso. Ele foi originado de uma grande meta-análise publicada lá em 2019, que, para vocês terem uma noção, baseado em mais de 90 estudos, só para vocês terem uma ideia, mais de 3 milhões de pacientes. Então, assim, um N realmente muito relevante, né? Que, observado ali nessa fatia destacada na cor rosa mais claro ali, cerca de 17% dos pacientes tinham hipertensão resistente. Em relação, então, a prognóstico, a gente sabe que a hipertensão arterial resistente é uma condição de alto risco cardiovascular, óbvio. E alguns estudos demonstram que esses pacientes têm um risco de até 2 vezes mais de virem a ter eventos graves. E aí, né, a gente está falando de infarto, AVC, além de aumentar a mortalidade por causas cardiovasculares. Esse gráfico aqui desse estudo de 2021, ele exemplifica muito bem isso. Esse estudo teve um acompanhamento médio de aproximadamente uns 4 anos e meio, e mostrou que esses pacientes com hipertensão resistente tiveram um risco ajustado de 2,5 vezes de cursar com eventos cardiovasculares totais. Além de 3 vezes mais risco de desenvolver IC em comparação com os pacientes hipertensos bem controlados. Então, esses dados assim, só reforçam para a gente a gravidade e a importância do reconhecimento precoce, né, para o manejo adequado da hipertensão arterial resistente. É importante também reservar um breve momento aqui dessa nossa fala para a gente falar dos diagnósticos iniciais de hipertensão arterial resistente, né, que acabam sendo bem comuns na nossa prática e entram naquele espectro que eu falei anteriormente de hipertensão pseudo-resistente. Que eu citei ali no segundo, terceiro slide, se eu não me engano. Então, temos aí a famosa hipertensão de jaleco branco, né, a hipertensão do avental branco, que causa dela, né, parte da causa dela, né, é a ansiedade frente ao profissional de saúde. Outro diagnóstico aí, obviamente, né, é a baixa adesão ao tratamento, que eu acho que eu já falei bem lá atrás, né, não preciso me alongar muito, que é a complexidade do esquema terapêutico, os custos, enfim. E temos aí outro diagnóstico que muitas vezes é esquecido por nós, né, que é a hipertensão relacionado aos fármacos. E aqui eu trouxe esse quadro para exemplificar e mostrar que a hipertensão medicamentosa, ela é uma causa muito importante
e frequentemente subestimada de elevação de pressão arterial. Diversos medicamentos podem contribuir para o aumento da pressão, atuando por diferentes mecanismos, e aí a gente vê ali na coluna da direita a retenção de sódio, de líquidos, como os pacientes que, né, fazem uso crônico aí de corticoterapia, anti-inflamatórios não esteroidais, sendo esse último, inclusive, ainda tendo uma atuação também de diminuir a eficácia dos IECAs, né, dos diuréticos, classe essa amplamente prescrita, né, por nós. Já outras medicações com ativação do sistema nervoso simpático, aumento de catecolaminas, como os antidepressivos, e principalmente os estimuladores do sistema nervoso central, classe essa extremamente desvirtuada hoje em dia, né, com uso totalmente banalizado, principalmente pela população mais jovem, que muitas vezes o paciente vai omitir para você que faz o uso dessas medicações. Outras medicações ali, por exemplo, né, causam vasoconstrição, como a eritropoetina, os imunossupressores, enfim. O reconhecimento dessas medicações é fundamental para a avaliação adequada do paciente hipertenso, porque a suspensão ou então a substituição desses medicamentos, quando possível, ela pode ser um divisor de águas ali para o controle da pressão desse paciente. Bom, com esses conceitos em mãos, então, a gente, né, estamos prontos ali para falar do fluxograma de avaliação desses pacientes. Esse fluxograma em questão, ele vai orientar a nossa abordagem sistemática desse paciente com suspeita de hipertensão arterial resistente, e a gente sabe ali que o primeiro passo, né, é sempre excluir as causas de pseudo-resistência. Isso é fundamental e vai estar sempre presente aqui nessa apresentação. Em seguida, então, é feita a confirmação diagnóstica, e aí essa confirmação diagnóstica, lembra lá daquele slide de epidemiologia geral que eu falei, tem que ser feito por meio de instrumentos, então ali a MAPA, a MRPA, que vão estar ali para ajudar a diferenciar a hipertensão verdadeira resistente daquela apenas mal referida ou então mascarada. Uma vez confirmado, então, a gente passa para a investigação de causas secundárias. Aqui entram as avaliações clínicas, laboratoriais, de imagem, enfim, a depender da suspeita clínica, né? Um adendo importante é que está escrito ali por 2 ocasiões sobre a dosagem do sódio urinário em 24 horas. Ela é citada nesse fluxograma porque ela ajuda a responder uma dúvida mais, né, que é muito importante nesse cenário. Será que esse paciente realmente está aderindo ao tratamento, especialmente a dieta com restrição de sal? O sódio ingerido na dieta, ele é eliminado pela urina. Uma excreção alta, ali por volta de mais ou menos uns 200 mg por dia, indicando, né, um consumo excessivo desse sal. Mesmo que o paciente diga que ele segue a dieta direitinho. Então, ali no fim daquele fluxograma, a gente podia observar a importância, né, de sempre considerar a possibilidade de hipertensão arterial secundária, diante de sinais clínicos laboratoriais que fogem do padrão de hipertensão essencial. Entre os principais indícios ali, então, a gente tem a hipertensão estágio 3 em pacientes jovens com menos de 30 anos, ou então aqueles mais idosos, né, com mais de 55 anos, além da presença de hipertensão resistente ou refratária, né, e outros ali, a utilização de hormônios exógenos, como anticoncepcionais, corticoides, sintomas clássicos ali da síndrome da tríade, né, clássica ali do feocromostoma, palpitação, sudorese, cefaleia, tudo isso ali na vigência de uma pressão mais aumentada. Outros sinais importantes ali são os indícios de apneia obstrutiva do sono, né? E aí a gente tem alguns scores que ajudam a gente a predizer se esse indivíduo tem ou não alta probabilidade de ter, né, a síndrome de apneia ou hipopneia obstrutiva do sono, a famosa SAROS, né? Que de antemão, que eu já destaco que o Stop Bang e o Berlin, que são os mais utilizados, entre outros também, né? Tem vários scores desses. Aí eu destaco também as faces, né, ou biotipos característicos de doenças endócrinas, presença de sopros em territórios arteriais, massas abdominais, assimetria, ou então ausência de pulsos nos membros inferiores. Do ponto de vista laboratorial, a presença da hipocalemia espontânea ou então severa, junto com alterações no exame de urina, como hematúria dismórfica, proteinúria,
além do aumento, né, das escórias nitrogenadas ali, também são fortes indicativos. Portanto, diante, né, desses achados, é fundamental a gente suspeitar de uma causa secundária e iniciar uma investigação direcionada. Então, esse slide aqui, né, estão expostos as principais causas de hipertensão secundárias, que serão destrinchadas aí uma por uma nos próximos slides. De maneira didática, a gente pode separar as causas de hipertensão arterial secundária em endócrinas e não endócrinas, né? E alguns achados clínicos, eles são muito sugestivos de algumas dessas etiologias. Desculpa. Começando, então, pelas causas não endócrinas, a gente tem a doença renal parenquimatosa, a gente tem ali alguns achados, né, o edema, anemia, fadiga, além de um laboratório com aumento das escórias nitrogenadas, alterações no exame de urina, ou então nos exames de imagem. A doença renal crônica, ela é uma das causas mais prevalentes de hipertensão arterial secundária. Já a estenose de artéria renal tem que ser pensada quando a hipertensão surge subitamente ou então piora sem uma causa aparente, especialmente ali em faixas etárias fora do padrão, né, como antes dos 30 ou então depois dos 55, podendo ter ali a ausculta abdominal com sopro no exame físico. Também pensamos nela quando a gente vê uma assimetria dos rins, né, em algum exame de imagem, uma simetria ali maior, geralmente de 1,5 centímetro, ou então quando esse paciente tem uma piora, né, da função renal usando um IECA ou então um BRA. A apneia obstrutiva do sono também tem achados muito sugestivos, ocorre com maior frequência em homens ou então em mulheres pós-menopausa, né, principalmente naqueles indivíduos com síndrome metabólica, que acaba sendo tanto causa como consequência, né, da apneia obstrutiva do sono. E esse paciente costuma ter roncos frequentes, momentos de apneia ali, mesmo, né, durante o sono, engasgo, sonolência diurna, com aquela fadiga, né. Por fim, a coarctação de aorta, a principal pista clínica ali é a diferença entre os pulsos e da pressão entre os membros superiores e inferiores, com uma pressão sistólica pelo menos ali de 10 milímetros de mercúrio maior nos braços em relação às pernas, sendo comum a redução ou então até às vezes a ausência dos pulsos nos membros inferiores. Já nas causas endócrinas, então, a gente tem ali o hiperaldosteronismo primário, que pode vir com ou sem a hipocalemia, que é um achado interessante. Também pode ser ali a presença do nódulo adrenal. Já o feocromostoma, ele deve ser lembrado, né, na presença daquelas crises paroxísticas anteriormente citadas, junto com a hipertensão, né, aquela tríade clássica ali de cefaleia, sudorese, palpitações. O hipotiroidismo, ele ganha um espaço aqui quando o paciente cursa com fadiga, ganho de peso, queda de cabelo, sonolência, né, aquela fraqueza muscular. Esses achados ali ganham um peso ainda mais especial nos pacientes do sexo feminino, né. Por outro lado, o hipertiroidismo cursa com o inverso, né, com taquicardia, intolerância ao calor, perda de peso, tremor, exoftalmia, bócio esse também, né, que pode estar presente ali no hipo, né. Na síndrome de Cushing, então, a gente tem aquele quadro típico de obesidade central, face em lua cheia, giba, estrias violáceas e surtismo. Então, assim, aquele excesso de cortisol, né, ele tem um impacto pressórico muito grande. A obesidade também, né, é considerada uma causa endócrina de hipertensão arterial secundária. Temos ali destacado, né, a classificação por IMC, enfim. A gente sabe que a obesidade leva a uma hipertensão por múltiplos mecanismos, né? Tem o aumento da atividade simpática, a retenção de sódio, a resistência insulínica, enfim, bastante coisa ali para a obesidade ser uma causa importante de hipertensão secundária. E, por fim, a gente também tem ali a acromegalia, né, que apesar de ser rara, ela pode causar hipertensão em até 30% dos casos. Os sinais incluem ali, né, aquele perfil fenótipo típico, né, de macroglossia, de prognatismo, crescimento das extremidades, enfim. Esses achados clínicos, eles, quando bem observados, eles direcionam a investigação laboratorial
e de exames de imagem, né, permitindo a gente identificar e tratar de forma bem específica a causa dessa hipertensão arterial secundária. Agora a gente vai abordar em sequência, né, de maneira um pouco mais aprofundada, essas principais causas de hipertensão arterial secundária. Começando então aqui com a doença renal crônica, causa bastante comum de hipertensão arterial secundária, principalmente nos estágios mais avançados, que tem uma queda significativa ali da taxa de filtração glomerular. A hipertensão nesses pacientes, ela surge por múltiplos mecanismos. Retenção de sódio, hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, disfunção endotelial. Os principais fatores de riscos estão listados aqui, né? O aumento da albuminúria, o grau de disfunção renal, a idade acima dos 50, os indivíduos com afrodescendência, né, o sexo masculino, as doenças metabólicas, obesidade, dislipidemia. E do ponto de vista, assim, diagnóstico, a gente vai suspeitar de uma doença renal crônica naqueles pacientes com elevação persistente, né, de ureia, de creatinina, associada a uma proteinúria entre 30 e 300, né, miligramas no exame ali de urina de 24 horas, o paciente que apresenta uma hematuria dismórfica no exame de urina, aquele ultrassom, né, quando a gente vai fazer o ultrassom, mostra aquela alteração nos tamanhos dos rins, a depender de qual a causa que levou aquela doença renal crônica, e a gente também vai perceber aquela clássica, né, diferenciação, a perda, né, da diferenciação córtico-medular. O tratamento da hipertensão na doença renal crônica, ele tem que ser individualizado. Aliás, não só na doença renal crônica, né? O tratamento da hipertensão, no geral, ele vai ter que levar em conta características individuais desses pacientes para a gente instituir um bom tratamento. Então, assim, é óbvio que a mudança no estilo de vida, ela é essencial. Os Brazos e ECAs são as drogas de primeira escolha, são elas que têm a maior evidência de benefício renal. Em muitos casos, os diuréticos de alça, os tiazídicos, eles vão ser necessários por um controle pressórico e também volêmico, né? E naqueles pacientes que cursam com doença renal crônica e também cursam com insuficiência cardíaca, os bloqueadores do canal de cálcio e os os bloqueadores do canal de cálcio, eles podem ser bem úteis. Nos últimos anos, né, a gente teve grandes avanços ali com novas classes de medicamento, principalmente os inibidores de SGLT2 e os antagonistas não esteroidais mineralocorticoides, como a finerenona. E aqui nesse slide, então, eu destaco, no próximo slide, né, eu vou destacar ali os 4 principais estudos que embasam a utilização dessas medicações para esse fim. O estudo da DAPA-CKD, né, publicado ali no New England de 2020, ele avaliou a dapagliflozina em pacientes com doença renal crônica, com ou sem diabetes. Foi vista uma redução significativa da progressão da doença renal, da hospitalização e da mortalidade por causas renais ou cardiovasculares. Esse estudo ele foi um divisor de águas para essa medicação, né? Demonstrou que a dapagliflozina não é apenas um antidiabético, mas um fármaco neuroprotetor que beneficia mesmo pacientes sem diabetes. Isso ampliou radicalmente a utilização dos inibidores de SGLT2 na prática clínica dos pacientes com doença renal crônica e com albuminúria. Hoje, o paciente com doença renal crônica e proteinúria, independente da presença do diabetes, a dapagliflozina ela deve ser considerada precocemente. Já o EMPA-Kidney, né, também publicado no New England em 2022, ele testou a empagliflozina numa população mais ampla de doença renal crônica, incluindo aqueles pacientes com a taxa de filtração mais baixa e uma albuminúria mais moderada. E também demonstrou benefícios renais ali consistentes com redução da progressão da doença renal crônica e dos eventos cardiovasculares. Aqui no próximo slide, então, a gente tem o estudo Fidelio, né, que foi publicado ali em 2020, que avaliou a finerenona nos pacientes com diabetes do tipo 2 e doença renal crônica, e viu uma redução da progressão da doença renal e dos desfechos cardiovasculares quando comparado ao grupo placebo, né? Já o Fígaro DKD, que foi publicado em 2021 também, complementou o Fidelio. Ele focou nos pacientes com estágios mais precoces de doença renal crônica e foi visto que o benefício se manteve, com redução dos eventos cardiovasculares,
como infarto, hospitalização por insuficiência cardíaca. Isso consolidou o uso da finerenona como um fármaco cardiorrenal, com indicação já nos estágios iniciais da doença renal crônica nos pacientes diabéticos. Então, assim, portanto, a gente tem bastante coisa nova, né? Na verdade, nem tão nova assim, né? Lá se vão quase 4 anos, a depender de qual estudo a gente está falando, mas a abordagem da doença renal crônica, como causa de hipertensão secundária, ela deve ser agressiva, baseada em evidências, né? Com foco em proteger a função renal e reduzir o risco cardiovascular. Hoje a gente tem ferramentas muito eficazes que vão além do controle pressórico, né? Essas medicações, elas modificam a história natural da doença. Seguindo aqui, então, a gente vai falar um pouco sobre a síndrome da apneia e da hipopneia obstrutiva do sono, né, a famosa SARS, que ela é uma condição crônica, né, caracterizada por episódios repetitivos ali de obstrução parcial ou então completa das vias aéreas durante o sono, que leva esse paciente a ter uma hipoxemia intermitente e, por consequência, então, um aumento da atividade simpática noturna. Não preciso nem falar, né, que essa hiperatividade simpática está diretamente associada ao desenvolvimento e manutenção de hipertensão arterial. Os principais fatores de risco ali, né, são obesidade, sexo masculino, idade avançada, tabagismo, etilismo, né, roncos, e ali a sonolência diurna, né, que é fator de risco, mas também que é uma consequência, né, pela noite de sono mal gerida ali, né, desse indivíduo, com aqueles micro despertares frequentes durante a noite. O diagnóstico, então, ele é feito pela polissonografia, que quantifica esse IHA, que é o índice de apneia e hipopneia, que vai de leve, moderada, grave, a depender do número de episódios. O tratamento dessa condição vai se basear ali em basicamente 3 pilares, que são as medidas comportamentais, como perda de peso, a higiene do sono, o uso de CPAP, que é o tratamento padrão para os casos moderados a graves, e isso porque até o momento a gente não tem uma padronização de um tratamento medicamentoso eficaz para esses pacientes. A gente tem esse estudo que eu destaquei ali no final, que é o estudo SAVE, foi um estudo publicado no New England em 2016, que foi um ensaio clínico randomizado. Ele avaliou muitos pacientes, cerca de 2.700 pacientes com apneia moderada a grave e doença cardiovascular estabelecida. Eles foram divididos em 2 grupos, um que recebeu o CPAP e o tratamento padrão, e o outro grupo que recebeu só o tratamento padrão. O desfecho primário, né, foi um composto ali de eventos cardiovasculares maiores, morte cardiovascular, infarto, AVC, hospitalização por IC, angina, enfim. E o que os autores encontraram nesse estudo? Que o uso do CPAP ele não reduziu de forma significativa a incidência desses eventos. Mas, por outro lado, o CPAP ele melhorou significativamente os sintomas de sonolência diurna, qualidade de vida, e assim, numa subanálise desse estudo, sugeriu que os pacientes com maior adesão ao CPAP, principalmente ali acima de 4 horas por noite, ele pode sim ter benefícios cardiovasculares, embora o estudo em si ele não tenha sido desenhado para isso. Então, o que fica de lição aqui o CPAP, ele não é uma terapia antihipertensiva direta, não deve ser indicado com a expectativa de reduzir eventos cardiovasculares maiores, pelo menos não pelo estudo SAVE, mas ele é fundamental para o controle sintomático desses pacientes e pode ter um impacto indireto, especialmente em quem adere a esse tratamento. Sobre a hipertensão renovascular, né, uma das principais causas de hipertensão arterial secundária, especialmente pacientes com hipertensão de difícil controle, é responsável por menos de 1% de todos os casos de hipertensão arterial, mas apresenta até 5% dos casos de hipertensão secundária. Ou seja, ela é rara, mas deve ser sempre levada principalmente em consideração, né, principalmente naqueles pacientes com indícios clínicos que a gente citou antes. O início súbito de hipertensão grave antes dos 30, depois dos 55, a piora rápida da função renal depois de um IECA ou de um BRA, a assimetria renal, sopros abdominais no exame físico ali, né? As principais causas de hipertensão renovascular, elas variam conforme a faixa etária. Nos pacientes mais idosos, a gente vai ter a prevalência ali da aterosclerose como um fator predominante,
sendo responsável por cerca ali, de 90% dos casos. Já nos indivíduos mais jovens, a gente destaca ali a displasia fibromuscular, que é uma condição não inflamatória e também não aterosclerótica, que afeta principalmente as mulheres entre os 20 e os 50 anos. Outras causas menos comuns que também devem ser lembradas incluem ali arterite de Takayasu, fístulas arteriovenosas, aneurismas da artéria renal, enfim. O diagnóstico ele vai envolver uma avaliação clínica e de exames de imagem. O Doppler das artérias renais é um exame não invasível e muito acessível, mas o padrão ouro continua sendo a angiografia das artérias renais e, especialmente, né, quando essa suspeita é muito alta ou então quando a gente está planejando alguma intervenção. Em relação ao tratamento, essa abordagem desses pacientes ela pode ser clínica ou intervencionista. O tratamento clínico ele vai envolver o controle rigoroso da pressão arterial, controle dos fatores de risco, dislipidemia, tabagismo, a prevenção da progressão da doença renal, né? Já nos casos refratários ou que tem aquela queda acelerada da função renal, a gente pode indicar a angioplastia com ou sem colocação, né, do stent. É importante dizer que a decisão entre o clínico e a angioplastia vai ser individualizada, considerando ali o risco-benefício da anatomia e a anatomia vascular desse paciente, né? E a resposta prévia à terapia medicamentosa desse paciente. Outra importante causa de hipertensão secundária, né, especialmente pacientes jovens, é a coarctação de aorta. Ela é uma anormalidade congênita, né, que se dá pelo estreitamento da aorta ali, geralmente focal, né? Esse estreitamento gera uma resistência ao fluxo sanguíneo, resultando na hipertensão arterial nos membros superiores e pressão reduzida nos membros inferiores. No exame físico, é clássica, né, que é a presença da hipertensão dos membros superiores, com pulsos mais distais ali diminuídos, além do sopro na região interescapular. Nas crianças, a coarctação ela pode, inclusive, apresentar como uma insuficiência cardíaca precoce ali. Já nos adultos, né, ela frequentemente se manifesta aí com uma hipertensão de difícil controle. O diagnóstico ele pode ser feito com diferentes exames. O raio-x de tórax ele pode mostrar a clássica imagem em 3, né, que é o estreitamento que é esse estreitamento ali, né, focal, e também essas escavações costais por conta da circulação colateral que é feita. Estão vendo aqui, né, essas irregularidades nas bordas inferiores aqui dos arcos costais. Aqui a famosa imagem do 3, né. O ecocardiograma, especialmente o ecocardiograma transesofágico, ele vai ser útil para avaliar a anatomia e o gradiente de pressão na coarctação de aorta. A coarctação de aorta ela é considerada grave quando o gradiente translesional ele é igual ou superior a 20 milímetros de mercúrio. Aqui, só a título de curiosidade, a gente tem essa curva espectral na forma de jet, né? Essa forma triangular, ela representa o fluxo acelerado através dessa região de estreitamento. No caso dessa figura aí, a gente vê um gradiente máximo de 73 milímetros de mercúrio, que é um indicador de estenose grave. Outro ponto importante, né, que 85% dos pacientes, eles têm uma válvula aórtica bicúspide associada, o que demanda um acompanhamento atento ali por conta do risco de estenose valvar e dilatação da aorta ascendente desse paciente. Já a angiotomografia ou então a angiorressonância, ela vai permitir uma avaliação mais detalhada da anatomia desse paciente para um eventual ali, planejamento cirúrgico, né, endovascular, enfim. Já o tratamento desse paciente, ele vai ser clínico, com beta-bloqueadores, com inibidores do sistema renina-angiotensina, para o controle da pressão, né? E ele vai ser invasivo, que vai ser indicado na maioria dos casos com repercussão hemodinâmica. E aí eles podem ser a angioplastia com balão, que é mais comum em crianças e adolescentes, ou então vai ser o implante da endoprótese, né, ali do stent, né, que vai ser preferível nos adultos. Ou então vai ser cirurgia com toracotomia, que vai envolver ali, né, a ressecção e a anastomose ali dos cotos.
O prognóstico, geralmente, desses pacientes é bom depois da correção, mas esse paciente ele vai precisar ser acompanhado por toda a vida, porque a hipertensão ela pode persistir ou pode surgir mesmo depois do tratamento. O hiperaldosteronismo primário, né, também conhecido ali como síndrome de Cohn, ela é uma causa endócrina curável de hipertensão arterial, apesar de representar menos de 1% dos casos gerais de hipertensão. Quando a gente fala de hipertensão resistente, ela está presente em cerca de 20% dos pacientes. O rastreamento ele vai ser feito nos grupos de riscos, principalmente, óbvio, ali, né, nos hipertensos resistentes, nos pacientes com hipertensão associada à hipocalemia, nos pacientes com hipertensão com incidentaloma adrenal. Às vezes a gente faz ali o exame de imagem, né, por alguma outra questão e viu ali o nódulo, né? E esse tratamento vai ser feito da seguinte forma: o primeiro passo é a dosagem da razão aldosterona e atividade de renina plasmática, né, pela sigla ali ARR, que uma razão da atividade ali da aldosterona, dividido, né, pela atividade de renina plasmática maior que 30, né, com aldosterona maior que 15 nanogramas por decilitro, sugere a presença do hiperaldosteronismo, desde que a renina ela esteja suprimida. É importante lembrar que essa triagem ela deve ser feita sem o uso de diuréticos ali, né, de ECA, de BRA, ou então de beta-bloqueadores, que podem interferir no resultado desse exame. Depois, então, da razão de aldosterona, atividade renina plasmática alterada, a gente vai confirmar com o teste de supressão da aldosterona, como o teste de sobrecarga salina, que é a infusão ali de salina 0,9, né, por 4 horas, ou então com a fluidocortisona, e obviamente a não supressão da aldosterona nesses testes, né, ela vai confirmar o diagnóstico. Depois, então, a gente parte para a avaliação do exame de imagem, a TC de abdômen ali, para identificar os possíveis adenomas suprarrenais, que tem ali suas características mais indicativas, né, que são o tamanho menor que 2,5, esses geralmente são nódulos únicos, unilaterais, ou então a gente pode também identificar ali, acabar identificando a hiperplasia bilateral. Já na parte de tratamento, né, ele vai ser clínico com antagonistas da aldosterona, como espironolactona, e aí numa dose mais aumentada, né, de 50 a 300 miligramas por dia. Atualmente, a gente tem a possibilidade de utilizar ali o eplerenona, além da utilização da amilorida ou de diuréticos tiazídicos, que são indicados nos casos de hiperplasia adrenal bilateral. Já o tratamento cirúrgico com adrenalectomia unilateral, ele é indicado nos casos de adenoma produtor de aldosterona. Aí, nesses casos, a espironolactona ela vai ser iniciada e mantida pelo menos 4 semanas antes da cirurgia para poder estabilizar o potássio e a hipertensão desses pacientes. Dando seguimento, então, o feocromocitoma ele é um tumor, né, que afeta ali a medula da adrenal e está associado à produção excessiva das catecolaminas, né? Epidemiologicamente, é responsável por menos de 1% dos pacientes, dos casos, né, de hipertensão resistente, sendo mais comum ali depois dos 40 anos, mas também pode ocorrer na infância. Para o diagnóstico ali do feocromocitoma, né, o primeiro passo é o rastreio bioquímico, preferencialmente com as metanefrinas plasmáticas livres ou as metanefrinas urinárias na amostra de 24 horas. Um resultado com valores ali acima de 2 a 4 vezes o limite superior da normalidade, ele é altamente sugestivo do feocromocitoma. Então, depois dessa confirmação bioquímica, o próximo passo ele vai ser a localização desse tumor. E aí a gente vai lançar a mão da tomografia ou então da ressonância. E quando necessário, a gente pode até fazer a cintilografia com o MIBG, que é para pesquisa de doença extradenal ou então multifocal. E aqui não tem jeito, o tratamento ele vai ser cirúrgico, mas tem que ter um preparo rigoroso antes. Antes da cirurgia, esse paciente vai iniciar um bloqueio alfa-adrenérgico com a doxazodina ali, por exemplo, seguido, né, de expansão volêmica. Depois que feito esse bloqueio alfa, a gente pode fazer vai introduzir o beta-bloqueio, né? Esses pacientes, eles podem ter crises hipertensivas associadas ao tumor, e o tratamento dessas crises hipertensivas, ele vai ser feito de preferência com as drogas intravenosas, como o nitroprusiato.
Por fim, né, para lembrar que o acompanhamento desses pacientes no pós-operatório ele é fundamental, já que o tumor ele pode recidivar e pode apresentar como parte de outras síndromes familiares. Falar rapidamente aqui, né, sobre o hipertiroidismo como uma causa secundária de hipertensão arterial, embora nem sempre seja lembrado, né, porque está associado ali a cerca de 30% dos casos de hipertensão arterial, especialmente nos idosos. O aumento da atividade tiroidiana ele vai levar a uma maior sensibilidade de catecolaminas, vai causar hipertensão sistólica predominantemente, além dos sintomas típicos, né, de taquicardia, perda de peso, ansiedade, intolerância ao calor. O diagnóstico ele vai ser laboratorial ali, com elevação do T4, supressão do TSH. Em raros casos, a gente vai ser necessário complementar ali com dosagem de T3, exame de imagens, como ultrassom, cintilo, com iodo radioativo, especialmente para diferenciar a doença de Graves dos nódulos hiperfuncionantes. O tratamento tem 2 pilares: o controle da hipertensão, principalmente com beta-bloqueadores, que também ajuda a controlar os sintomas adrenérgicos, como os tremores, a taquicardia, e a correção do hipertiroidismo em si, que pode ser feita de maneira medicamentosa ou cirúrgica, com iodo, ou ainda então, né, com iodo radioativo, em casos de nódulo autônomo ou então doença de Graves refratária. Vai ser fundamental monitorar o TSH e o T4 livre desses pacientes ao longo do tratamento e avaliar o risco de progressão para hipotiroidismo depois dessa terapia, né? Especialmente depois da cirurgia, do iodo radioativo, porque o hipo também é uma causa de hipertensão arterial secundária, né? Apesar de também pouco lembrado, o hipotiroidismo ele pode contribuir até para 20% dos casos de hipertensão, especialmente porque aumenta a resistência vascular periférica desses indivíduos. A forma mais comum é o hipoprimário, né, de origem autoimune, a tiroidite de Hashimoto, mas também ela pode ocorrer pela cirurgia ou pela radioterapia, como a gente falou anteriormente, ou até por uso de certos medicamentos. O paciente ele vai apresentar sintomas clássicos, né, de fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, constipação, pele seca, bradipsiquismo, bradicardia e a hipertensão predominantemente diastólica. O diagnóstico também vai ser eminentemente laboratorial, com aumento do TSH, redução do T4 livre. Nos casos iniciais, pode ter um hipotiroidismo subclínico, o TSH se eleva, o T4 permanece normal. Nesses casos, a decisão de tratar o paciente vai depender da presença de sintomas, dos valores de TSH, dos fatores de riscos, enfim. O tratamento desse paciente, ele vai se dar, né, com a reposição hormonal ali, com a levotiroxina, vai ser ajustada pelo peso, pela idade, vai depender das comorbidades cardíacas, em idosos, principalmente, pacientes cardiopatas, né, a introdução da levotiroxina, ela deve ser cautelosa, progressiva, para evitar, né, ali, angina, arritmias, tão comuns que a gente vê na nossa prática. Já o controle da hipertensão, né, geralmente vai ser feito com medicações antihipertensivas ali, convencionais mesmo, que vão se permanecer até a normalização desses níveis hormonais. É importante lembrar que o hipotiroidismo, a pressão arterial muitas vezes melhora espontaneamente, e pode ser necessário reavaliar ali a necessidade desses antihipertensivos depois que os níveis de tiroxina eles entraram dentro da normalidade. Vamos abordar, então, agora a síndrome de Cushing, que ela é caracterizada por essa exposição crônica, né, excessiva ao cortisol, seja de origem exógena ou então endógena. A forma mais comum é a exógena, devido ali ao uso prolongado dos corticoides, né, em diversas doenças. A forma endógena, ela é bem mais rara, e quando ela é presente, cerca de 85% vai ser por adenoma hipofisário, secretor de ACTH, que é chamada de doença de Cushing, né? E só 15% são de origem adrenal, né? Por tumores ou então por hiperplasia. Ou ainda mais raramente, esse ACTH ele pode ser, inclusive, por produção ectópica. Clinicamente, esses pacientes vão ter ali obesidade central, aquela famosa face enlocheia, né, a face conxingoide, a giba, o estrutismo, pacientes do sexo feminino vão ter irregularidade menstrual, esses pacientes vão cursar com hiperglicemia, osteoporose precoce, é aquela doença ali que o exame físico é bem rico, né? E aí, quando a gente suspeitar, a gente vai iniciar o rastreio laboratorial. Os principais testes de triagem são o cortisol livre na urina de 24 horas, e aí valores maiores que 50 microgramas em 24 horas, em 2 amostras, eles vão indicar esse hipercortisolismo. Outro teste vai ser a supressão
com 1 miligrama de dexametasona, que a gente vai administrar, né, ali por volta das 23 horas e vai dosar esse cortisol às 8 horas da manhã. O cortisol ali maior que 1,5, que 1,8, desculpa, ele vai sugerir uma falha dessa supressão, gerando um resultado positivo do teste. E a gente tem ali o cortisol salivar noturno, né, que se ele vier elevado, ele sugere uma perda do ritmo circadiano desse eixo, né. A recomendação é de se realizar 2 testes para confirmar esse hipercortisolismo, e aí, comprovado o hipercortisolismo, o próximo passo vai ser determinar a causa. Então, a gente dosa ali o ACTH, se ele vier baixo, provavelmente ele é de origem adrenal, se ele vier mais alto, provavelmente é de uma origem, né, hipofisária, ou então até mesmo ectópica. Por fim, né, a gente vai ter ali a avaliação né, com a ressonância, né, de célula túrcica para investigar um adenoma hipofisário, ou então a gente faz ali uma TC de abdômen, se a gente suspeita de um tumor na adrenal. Em casos duvidosos, a gente pode lançar a mão até cateterismo dos seios petrosos para localizar a origem desse ACTH. O tratamento ele vai depender da causa. Se for uma causa exógena, obviamente, a gente vai só reduzir ou então suspender quando possível. Se for doença de Cush ou adenoma hipofisário, né, a gente vai indicar a cirurgia transfenoidal. Se for por tumor adrenal, a gente vai fazer ressecção desse tumor. Se o tratamento cirúrgico não for possível, a gente tem umas terapias medicamentosas mais novas e até mesmo radioterapia que pode ser avaliada. E nos casos graves, refratários, a gente vai fazer a adrenalectomia bilateral, se essa for bem indicada. Então, assim, depois de tudo isso, a gente vai finalmente abordar ali o tratamento da hipertensão arterial resistente, seguindo esse fluxo aí, que vocês veem nesse slide, nos apoiando ali em evidências, né, de 3 grandes ensaios clínicos. Primeiro, antes de iniciar qualquer medicação adicional, é fundamental a gente reforçar, né, aquelas medidas não farmacológicas, restrição de sódio, prática de exercícios, controle do peso, investigação das causas secundárias. Essas medidas elas vão garantir que a gente não está tratando um efeito de hábito de vida inadequado e nem fatores, né, modificáveis. Em seguida, então, a gente avalia a otimização do diurético. Muitas vezes o paciente está na dose subótima da medicação, ou então usando medicação de meia-vida curta, por isso a gente prioriza os tiazídicos de longa ação, como, por exemplo, a clortelidona. Tem um estudo que foi publicado em 2022, que foi o DCP Trial, que ele demonstrou um protocolo de dupla diurese, quando bem ajustado, ele eleva cerca de 20% a probabilidade de a gente alcançar uma meta pressórica em comparação com ajustes isolados de outras classes. Caso a pressão continue acima, né, dos parâmetros desejados ali, a gente avança então para a 4ª droga, né, adicionando ali o antagonista do mineral corticoide. E aqui a espironolactona é a grande estrela, né, ali na dose de 25, 50 miligramas dia. Ela se destacou no estudo Pathway 2, que foi publicado no Lancet em 2015, então, assim, reduziu bastante a pressão arterial sistólica, confirmando ali que ela é a melhor escolha nessa etapa. E aí, persistindo a pressão elevada, né, a gente vai introduzir outras classes, beta-bloqueador, alfa-bloqueador, clonidina, vasodilatador. Essa associação multimodal, né, ela maximiza as chances de um bom controle. Por fim, casos verdadeiramente refratários, existem opções intervencionistas. A estimulação do seio carotídeo, que vai modular ali os reflexos baroreceptores, e a denervação renal, que bloqueia, né, o excesso de estímulo simpático renal, que os estudos ali demonstram que tem uma redução adicional ali de 10 a 20 milímetros de mercúrio a longo prazo. Paralelamente a isso, surgem novas drogas hoje no mercado que estão em estágios finais de estudo, e aí eu destaco o Baxdrostat, que é um inibidor seletivo da aldosterona sintase, que está em estudos, né, de fase final, o BRIGHT-HTN, né, que foi publicado no New England em 2022, que alcançou ali uma queda de até 20 milímetros de mercúrio com uma dose diária de 2 miligramas. Agora, né, já no fim da nossa apresentação, eu gostaria só de fechar essa abordagem da estratégia intervencionista que vem ganhando bastante destaque no manejo da hipertensão arterial resistente, que é a denervação renal, que, para quem não conhece, ela é uma técnica minimamente invasiva, né, realizada ali por CAT,
que são aplicadas ondas de radiofrequência, de ultrassom, diretamente nas artérias renais, com o objetivo de interromper a atividade dos nervos simpáticos ao redor desses vasos. A trajetória da denervação renal, né, como tratamento da hipertensão, ela começou com estudos promissores, e aí eu destaco o Simplicity, HTN1, HTN2, que mostraram grandes reduções na pressão arterial. No entanto, só no estudo Simplicity HTN3, que foi bem mais rigoroso, mais controlado, que não mostrou benefícios significativos. Isso gerou um certo ceticismo na época. A partir ali de em 2017, novos estudos com tecnologias mais aprimoradas voltaram com o interesse nesse método, né? E aí a gente teve vários estudos posteriormente, o Radiance HTN Solo, o Spiral HTN Off Med, que foi publicado em 2017, o Radiance em 2018, né? Que mostrou uma redução modesta. O Radiance mostrou ali uma queda mais expressiva de 14 milímetros de mercúrio usando o ultrassom. O Spiral HTN Off, que foi um estudo pivotal de 2020, posteriormente o HTN On Med de 2022 mostrou um benefício adicional ali de uma queda de 10 milímetros de mercúrio, mesmo naqueles pacientes que já usavam medicações. Então, assim, com base nessas evidências hoje, a gente sabe que a denervação renal é uma opção segura, com baixa taxa de complicações e é eficaz para casos bem selecionados. Ela não vai ser a primeira escolha, mas é um recurso valioso para esses pacientes que esgotaram as abordagens farmacológicas tradicionais, né? Além dos ensaios clínicos individuais, né, que a gente mencionou, hoje a gente já conta com diversas meta-análises que consolidam a evidência sobre a eficácia da denervação renal, especialmente com estudos sham controlados de segunda geração. Uma das evidências mais relevantes foi publicada em 2023, reuniu dados de vários estudos, muitos pacientes, resultados bastante consistentes. Denervação renal ali, ela foi capaz de reduzir a pressão arterial ambulatorial de 24 horas, ele, conforme a gente consegue ver, de 4,2 milímetros de mercúrio na sistólica, 2,4 na diastólica, em comparação com o grupo placebo. E aí, quando a gente vai avaliar aquela pressão de consultório, os resultados foram ainda mais expressivos, né? 5,5 na sistólica, 3,2 na diastólica. Então, assim, em resumo, né, essas meta-análises, elas confirmam aquilo que os ensaios mais recentes já vinham sugerindo. A denervação renal, ela funciona desde que bem aplicada, com critério, usando técnica adequada e nos pacientes que são bem indicados, né? Para finalizar a nossa apresentação, já passei muito aqui do tempo, o mais importante, então, é ter clareza sobre os diferentes fenótipos da hipertensão arterial, saber diferenciar bem a hipertensão resistente da secundária, porque é essencial para a gente conduzir a investigação, né, de forma objetiva, nas causas secundárias, lembrar das causas endócrinas, causas não endócrinas, que exigem um tratamento específico. No caso da hipertensão arterial resistente, a espironolactona segue como quarta droga de escolha, e por fim, né, a denervação renal, que surge como estratégia promissora, com esses estudos recentes mostrando uma consistência da redução da pressão arterial quando bem indicada. Então, mais do que decorar protocolo, né, o caminho é sempre individualizar esse paciente e usar o raciocínio clínico, né, para a gente escolher a melhor conduta para esses pacientes. Obrigado, pessoal. Ei, Gustavo, Pessoal, gostou da aula? Você acha que você conseguiu resumir bem? Conseguiu, não conseguiu? passei um pouquinho do tempo bastante. Não, mas o passar do tempo é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, tempo com tempo, né? Quando a gente tem que resumir uma quantidade muito grande de conteúdo, no início é muito difícil. É muito difícil. E você conseguiu passar aí uma quantidade de conteúdo muito significativa, tá? Porque nós estamos falando de uma condição que, apesar de não ser, vamos dizer assim, extremamente comum, mas ela ocorre e ela é difícil de ser tratada, tá? Ernesto está aí com a gente. Eu queria que o Ernesto nos ajudasse, tá? Ernesto, além de ser do nosso departamento de aterosclerose, ele é uma pessoa que tem muita experiência em relação ao tratamento ambulatorial da hipertensão, né, Ernesto? E esse tema é um tema muito legal a ser discutido, porque nós estamos complementando a aula da semana passada, tá? Então, nós já falamos aí em relação aos conceitos,
E é importante saber os conceitos, né, Gustavo? Você tem que saber diferenciar o que que é resistente, o que que é refratária, o que que é pseudo-resistência, tá? Se vocês não souberem o que que é secundário e quando você suspeitar do secundário, vocês têm que saber da prevalência dessas condições, para vocês entenderem aonde que isso se encaixa. Quais são os diagnósticos diferenciais da secundária? Vocês têm que saber mais ou menos triar o caminho do endócrino e não endócrino, e tem que ter um endocrinologista perto de vocês. As causas endócrinas são difíceis de serem diagnosticadas por definitivo e tratadas, tá? E por fim, o manejo da medicação antihipertensiva nesse paciente, ela é realmente um grande desafio, tá bom? Sérgio, quer fazer algum comentário antes da gente abrir para a discussão? Olá, gente. Vou ser objetivo nos meus comentários. Primeiro, agradecer à Sociedade Mineira, né, pela iniciativa e a oportunidade dessa participação. Parabenizar o Gustavo aí pela aula. Ele foi extremamente claro, ele foi bem seguro na sua aula, didático, né? Essa aula está pronta tem um mês, então, assim, ele foi super disciplinado nessa tarefa. Nossos parabéns aí para ele. A importância do tema é enorme, né? E essa correlação de discutir na mesma aula hipertensão resistente e hipertensão secundária, ela é muito oportuna, porque exatamente a hipertensão resistente é um dos principais gatilhos para a gente poder procurar a hipertensão secundária. Quando a gente fala em epidemiologia dentro da hipertensão, né, a gente tem que ter cuidado com certos números, porque a gente lê 5 a 15% dos casos, parece que não é muito, mas se a gente pegar em números absolutos, né, uma patologia tão prevalente, vamos ter sim muitos casos de hipertensão secundária, principalmente considerando a quantidade de raízes, né, que essa síndrome terá, né, ou seja, são muitas etiologias, então a possibilidade de a gente se deparar com elas é enorme. A gente pega a apneia obstrutiva do sono, por exemplo, a gente vê que a gente vai manejar isso aí de uma forma bem frequente, então a suspeição, né, a atenção para esse diagnóstico, ela é fundamental ao cardiologista hoje, mesmo até considerando que as diretrizes mais atuais estão cada vez mais destacando a condição da hipertensão secundária. Tomar cuidado com alguns pitfalls, né, algumas armadilhas, principalmente em relação à hipertensão resistente, porque envolve a questão da adesão, tanto do médico quanto do paciente, e aí a gente entra numa coisa muito subjetiva, né, que é o próprio relato das pessoas, a gente entender se toma remédio, não toma remédio, a qualidade das medicações que toma, então, assim, a gente se depara ali com uma condição um pouco difícil, prática, de poder puxar, né, essa suspeita. Entender os fluxogramas, né? A hipertensão secundária traz uma interface, né, de especialidades, então o cardiologista ele começa a entrar numa seara que não é o dia a dia dele, né? Então, investigação de causas endócrinas, né? Isso tudo e não é uma coisa assim tão palpável no nosso dia a dia, mas acho que a gente tem hoje sim a obrigação de ter um estudo, né, em relação à estratificação diagnóstica, a fluir num fluxograma que tragam aí pistas e que você pode, então, depois até estar dividindo com colegas da especialidade. Acho que basicamente é isso que eu queria dizer, né? O Gustavo colocou muito bem as causas, os tratamentos, acho que foi uma atualização muito boa desse tema, e deixei agora para os colegas fazerem os outros comentários. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Ernesto, vamos discutir um pouquinho? Vamos ver, porque ninguém perguntou nada, ninguém levantou a mão ainda para fazer alguma pergunta direcionada ao Gustavo. Aula muito boa, viu, Gustavo? Assim, conseguiu Obrigado. resumir muito bem várias partes importantes aí desse conteúdo. Ernesto, e aí? Vamos tirar primeiro a pseudo-resistência, né? Da Sim. cabeça? E aí, o que É, que entra de pseudo-resistência? Dá uma resumida rápida para gente. pedido de resistência, assim, a gente sabe que existe uma adesão, a gente sabe que existe o efeito do avental branco, né? E para isso é importante a gente fazer realmente o mapa, a mapa, né, para poder afastar o efeito do avental branco e também até investigar a adesão desse paciente. Muitas vezes, a gente até discutiu isso uma vez foi num encontro, né? Que sul mineiro, que até muitas vezes a gente coloca esse paciente no hospital para realmente testar a adesão dele, né? Então você sugeriu aquela vez lá no paciente que a gente discutiu, colocamos no hospital e não é muito raro acontecer do paciente chocar, né? Fazer aquela queda de pressão, justamente porque não tem adesão nem aos fármacos, né? E nem ao estilo de vida. E essa questão também de adesão dos médicos, né? Então, a inércia terapêutica é um pouco complexa nesse caso. A gente tem que, né, atingir os níveis ótimos. Então, aquela questão de
ter uma individualização forçada. Não, para você está muito bom. Não, não é muito bem isso, e a diretriz europeia até colocou, né, grupos mais restritos de alcance de meta. Isso, inércia médica, adesão, lembrar do jaleco branco, onde o mapa é medida residencial ajuda, e lembrar dos medicamentos também, né? Que Tem interferem. medicações que podem interagir, anti-inflamatórios, né? Até uma vez eu fiz uma pesquisa, o uso de medicações que são vendidas em farmácias é muito superior, nos pacientes hipertensos são muito superiores os que causam elevação da pressão do que até antihipertensivos. Então, entra aí descongestionante nasal, anti-inflamatório, é, anticoncepcional, então são muitas medicações. Avaliar a interação medicamentosa também, né? E a partir daí entra os pitfalls que o Sérgio acabou de comentar, né? E que você vai prestar atenção se não existe algum indício de hipertensão secundária. As não endócrinas, muitas delas estão um pouquinho mais na nossa mão, né? Uhum. Vamos pensar aí na doença renal crônica, o paciente que possa ter estenose arterial renal, que é renovascular, a apneia do sono, né, e os seus fatores de risco, que a gente tem que triar. O não exame físico, porque geralmente a pessoa não vai avaliar coactação se ele não conseguir fazer um exame físico adequado. E passa, tá, gente? Tem criança que chega na idade adulta, nunca foi examinada de forma correta e é coactação, tá? É simples, só você examinar o paciente que você faz o diagnóstico. Essa é uma causa não endócrina, correto? Não endócrino. Coartação é até aquela semiologia toda, né, de avaliar sopro, avaliar pulsos dos membros inferiores, pressão, né, medir a pressão dos membros inferiores. A apneia de sono tem esses gatilhos também que ele disse, sono não reparador, pescoço, né, com circunferência aumentada, obesidade, sonolência diurna, né, queda de concentração. Então é importante avaliar, lembrando que melhora a qualidade de vida. Naqueles casos, né, de hipertensos refratários ou a hipertensão bem resistente, o tratamento da apneia pode mostrar algum benefício em alguns estudos, né? Mas é pequeno, frente àqueles que têm a pressão mais controlada. E lembrar das mulheres jovens e a fibrodisplasia, né? E a Takayasu, que é uma doença reumatológica, que é uma vasculopatia. Tem que ter isso na cabeça também, correto? Takayasu também realmente até vi um paciente esses dias aqui, também aconteceu E isso. doença renal crônica é um problema, né? Porque ela é causa de hipertensão resistente e aí de descontrole, e o descontrole é causa também de doença renal crônica. Nós temos uma ação aí bidirecional da questão. Sim. Correto. E aí, a partir Depois, daí entra a questão da endócrino, né? Como é que você faz aí essa triagem? Você faz ou você manda para o endocrinologista na hora que você acha que tem uma face com xingoide, tem possibilidade de ser acromegalia, ou você acha que é um hiperaldo e a gente tem que pedir a razão? O que que você faz aí? aqui eu já faço investigação, então muitas vezes eu estendo um pouquinho mais, né? E até algumas vezes a gente até fica frustrado, né? Porque a investigação vem negativa, a gente acredita que vai dar e vem negativa. Até falo, fiocromostoma eu peço, vários pacientes com aquela trite, nunca fiz um diagnóstico. 1 para 3,2 milhões, né? Mas eu nunca achei. Mas hiperaldo a gente acaba encontrando, né? É, hipotireoidismo e hipertireoidismo é frequente demais, né? E muitas vezes a gente começa a ter o tratamento no interior, a gente acaba tratando antes, né? Depois a gente pode deixar o endocrinologista dar uma lapidada no tratamento. Então, você dá uma olhada no potássio para te chamar a atenção em relação ao hiperaldo. Quando você tem um pouquinho ali da dúvida se tem artrite do fel, você pede metanfetamina urinária, que tem um valor preditivo negativo muito grande, tá, gente? Não precisa pedir outras coisas, não. Só a urinária já é suficiente para a triagem. Você pede o TSH para ver a tireoide. Agora, mesmo que ele não tenha nenhuma face com xigode, você pede o cortisol? O pessoal adora ficar pedindo cortisol de todo mundo hoje, virou assim mania. O cortisol é um pouco mais complexo, né? Até a dosagem dele também. O cortisol eu não peço muito. Eu entro muito nessa questão de metanefrinas urinárias, né? Aldosterona em relação com a atividade renina plasmática, TSH, T4, né? Quando o paciente tem uma dificuldade, né, de ausculta ali do abdômen, muitas vezes eu vou para um Doppler de artéria renal, mas lembrando que é um exame que é difícil de ser feito, né? Não é todo paciente que você consegue ver muito bem, mas no caso suspeito também, esses são praticamente os exames que eu faço como triagem aqui. Ok, e a Agora, partir daí nós vamos ter que tratar, né? Vamos dizer que não seja secundário, e a partir daí vai ter que tratar. Qual que é a quarta droga que você gosta de usar? até a espironolactona seria a quarta droga, a dose até um pouco mais elevada, até porque pode passar um pouquinho daqueles casos, né, de hiperaldo que a gente não percebeu.
E, é uma medicação que responde muito bem. Então, uma vez que você... Essa é uma aula muito conceitual, né? O que seria uma hipertensão resistente? É quando você usa e é cobrar um BCC e um diurético, né? E aí o paciente continua com a pressão acima, né? Mesmo que seja nas melhores doses toleradas. De repente, não conseguir atingir a dose de 10 miligramas do BCC, mas é a dose máxima tolerada. Então, é um paciente com hipertensão resistente. E até me perdi aqui, deixa eu pensar. Você me perguntou? Falei do Então, conceito. eu vou fazer uma pergunta direta, mais fácil. Ah, A partir do momento que você pensou aí na espironolactona como quarta ah, droga, vamos pensar em coisas bem objetivas. Clothalidona é melhor do que hidroclorotiazida nessa questão? Por causa do tempo de minha vida? então, tem um estudo que fala que não, né? Que são bem semelhantes a. Eu acho a clortalidona muito potente, né? E ela Então, tem nós um, estamos pensando em potência e tempo de uso, e tempo de é, minha e ela tem vida. um tempo de ação de 36 horas aproximadamente, né? Então, o tempo da ação da clortalidona é bem maior. A hidroclorotiazida é uma meia-vida de 12 a 14 horas, né? Então, um Ok, tempo é uma de ação, estratégia boa, correto? estratégia maior. E também Tá. indapamida, né? Indapamida também entra na diretriz, tanto ela quanto a clortalidona, com maior potência. Mas se o paciente tiver um clínico menor do que 45 e 30, é contraindicação? Ele não vai responder a tiazídico? Então, existe isso, mas pensando que o paciente com disfunção renal, ele faz uma hipervolemia, e daí o diurético de alça poderia ser melhor. Mas a gente tem que lembrar que essas medicações, elas são vasodilatadoras, e daí você pode continuar usando. Inclusive, tem estudos, né, que mostram que você pode continuar usando essa medicação. Tem. Saiu na New England, inclusive, nesse tipo de paciente, que o tiazídico consegue reduzir aí, em média, de 5 a 10 milímetros de mercúrio, inclusive nesses pacientes. Quer dizer, ele tem o seu papel também no paciente com renal crônico. E a doxazosina, que também já foi estudada? É uma opção boa como quarta, quinta droga? Quarta, quinta droga, tem potência, mas é, quarta, quinta droga, eu deixaria a quarta droga como espironolactona, pensaria em outras medicações, eu pensaria num beta-bloqueador, de repente vasodilatador, né? Ou até mesmo, aí partiria para as ações de ação central. Pessoal lá do Márcio Cunha levantou a mão. Rapidinho, porque nós estamos terminando o tempo, tá, gente? Mais um minutinho. Ei, Luiz, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estou escutando, Laurinha. A minha dúvida é a seguinte, assim, eu acho na prática, eu acho muito difícil investigar hiperaldo, porque, assim, é um paciente que muitas vezes ele tem uma hipertensão, assim, de controle muito difícil, às vezes a gente está usando tudo que a gente conhece e com controle ainda ruim, mas, assim, talvez satisfatório, mas para fazer uma propedêutica correta, a gente tem que suspender vários dos antipertensivos, né, assim, de primeira escolha. E aí eu fico na dúvida, assim, e aí às vezes você faz a propedêutica, não confirma o diagnóstico, mas você também não conseguiu, de repente, talvez suspender tudo, sabe? Porque são 4 semanas sem 4 drogas. Eu acho difícil demais esse manejo na prática. É por isso que você precisa ter um endocrinologista ao seu lado, tá? O pessoal aqui da endocrinologia do HC é muito claro em relação a isso. Não é obrigatório por completo a suspensão de todas as drogas, tá? Quando você tem a supressão por completo da renina e a relação é extremamente alta, e eles colocam lá um valor que eu não sei de cabeça, tá? Não é só 25 a 30, é praticamente patognomônico que ele tem a hiperatividade ali hormonal, tá? Então, vale a pena conversar com o pessoal da endócrino quando você tem essa suspeita muito alta. Mas quando tem uma relação mais alta, daí já pode ter uma suspeita maior, né? E já Isso, o entra valor nisso preditivo aumenta a partir daí, tá? bastante. Porque é difícil, né? Imagina, se tirar a droga desse paciente todo para poder fazer o teste, tem que internar, tirar tudo, diurético, IECA, BRA, espironolactona, como é que você vai controlar a pressão? Com nipride, vai fazer isso dentro da terapia intensiva? Entendeu? Talvez o que pese mais dessas medicações seja a espirulactona. Muitas vezes eu tenho feito, né? Deixo todas as medicações Uhum. e suspendo a espirulactona ou não inicio antes de dosar, né? Então faço a Isso, dosagem, depois eu inicio a medicação. isso. Pessoal de Poços. Luiz, estava falando aqui, quando eu apresentei essa aula alguns anos atrás aí na residência, eu não falei sobre Frilenone. Então, você vê que a evolução da medicação tem aumentado, né? Mas a parte epidemiológica mudou pouco. Da minha aula até hoje, né? Mudou pouco. Uma das coisas que eu apresentei na minha aula, no estudo, foi da questão da inércia terapêutica mesmo, que um estudo que mostrava isso, que nos Estados Unidos, 25%
das hipertensões, né, não controladas não estava em uso de espirulactona. Isso vem muito que a gente vê hoje nos congressos, né? Sempre tem uma aula falando sobre inteligência artificial. Eu acho que no futuro isso vai tender ao cardiologista, ao médico que trata isso, a ter um apoio para não cair nisso, né? Não esquecer de uma medicação, ajudar nele para ter esse controle. Pessoal, já são 8h42, nós temos que fechar a aula, tá? Já passou aí do tempo. Devem ter ficado algumas dúvidas, correto? Eu acredito que tenha ficado algumas dúvidas para trás em relação não só ao diagnóstico e o manejo desse paciente. A gente pode discutir isso no nosso chat lá, no nosso WhatsApp. Pode ser? Tá? Lembrando que, para esse paciente, lembrar que isso não é tão incomum, tem que lembrar de fazer o diagnóstico diferencial com a pseudo-resistência, tem que lembrar das mudanças de estilo de vida, que é importante em qualquer tipo de intervenção, lembrar da nossa inércia médica em termos de posologia, meia-vida de fármaco, dose adequada, quais são os mais potentes, e aí sim você entra nessa seara que o Gustavo aí destrinchou para vocês. Gustavo, última palavra aí em relação à aula é com você e com o Sérgio. Obrigado pela participação, tá bom? Parabéns. Obrigado, professor. Agradecer, né, a presença de todos aí. Espero que os conceitos tenham, apesar de ser uma aula grande, né, tenha ficado um pouco corrido. Espero que vocês tenham entendido tudo e estou à disposição aí para que vocês precisarem tirar de dúvidas aí lá no nosso grupo. É isso. Obrigado. Agradecer a oportunidade e um bom dia a todos.